Meu querido Felipe Abal, tudo bem? Tudo bom, meu querido. Feliz 2025, cara. Feliz 2025. Abal, esse episódio aqui de Reage Abal será uma certa homenagem à nossa amizade. A minha amizade pelo Divan a gente vai ter que escolher outro dia aí pra homenagear de outro jeito. Mas pra quem não sabe, eu e o Abal a gente trocava uns comentários outro ali no final do Twitter, até que ele me chamou pra gravar um episódio de Vira Casacas sobre... Qual é que foi o primeiro episódio que a gente gravou, Caio? Tu não lembra não, cara? Foi o do Som da Liberdade. Foi o Som da Liberdade, exatamente. Eu aqui pensando em altos assuntos, assim e tal. Não foi o do Som da Liberdade. E você perguntou pra mim assim, cara, pô, eu acho que você tem a ver com isso porque você deve entender o que é o QAnon. E aí eu disse, não, tá bom, tudo bem. Então a gente vê o filme, a gente fala mal do filme e a gente depois conversa sobre o QAnon. Mas hoje, Felipe Abal, eu quero te contar que, na verdade, depois desse ano e tanto de amizade com você, que continua virtual, infelizmente, ainda não fui a Passo Fundo pra te ver, mas o público não deve saber disso, mas a gente é amigo de fato, a gente se fala regularmente. Eu tenho uma coisa pra sair do armário, cara. Eu concordo com o QAnon. Oh, meu Deus do céu, cara. Eu tava esperando alguma coisa mais positiva. Eu concordo com o QAnon, aí me pegou, cara. Não é tudo, assim, não é tudo. Mas esse episódio aqui é sobre tudo que o QAnon está certo. Meu Deus, cara, tá, vamos lá, eu quero saber. Existe um grande ditado que diz que uma boa mentira é feita de várias verdades. É a melhor mentira, exato, né? E assim, ó, e tudo, né, tem várias coisas que depois a gente foi saber que era correto e tal, que até um certo ponto era teoria da conspiração. Né, ira contra essa teoria da conspiração, e depois diz, opa, né, na verdade, né, então eu tô curioso. Exatamente, a brincadeira vai ser um pouquinho sobre isso. Vamos fazer um resumão do que é o QAnon? Você consegue fazer um resumão aí do que é o QAnon? Bom, vamos ver, o QAnon, ele é, né, uma rede, na verdade, de conspiradores, assim, vamos dizer, que ele começa, agora me corrige ali, ele vai começar no 4chan mesmo, né? Isso. Vai começar no 4chan com uma figura que seria o Q, que colocava determinadas mensagens, que daí o pessoal tirava como que fosse uma mensagem a respeito do que acontece de verdade, aquele negócio de, não, na verdade, o Trump, ele tem um plano para acabar com o Deep State, ele seria uma figura que estaria envolvida no governo americano, então ele ia largando umas pílulas, né? E aquilo gera com que um monte de gente fosse tentar interpretar aquele negócio, né? O cara botava, então hoje Donald Trump comeu um macarrão à carbonara, não, então carbonara na verdade significa isso, aquele outro, tarará. E isso foi crescendo e envolvendo com outras teorias da conspiração, né? Negócio de Pizzagate, negócio do adrenocromo, é isso? Falei certo agora? Adreno, tá? Que então estaria envolvido das grandes figuras de Hollywood, da política, que matam crianças ou exploram crianças para tirar isso aí, enfim. Um monte de outras teorias que foi envolvendo. E, se não me engano, passou do 4chan, foi pro 8chan, né, que tem até um documentário da HBO que é bem interessantezinho, assim, sobre quem seria o Q. Eu não sei se eles mataram a charada, mas enfim, né? Mas vai se criando todo esse negócio até a gente chegar no 6 de janeiro nos Estados Unidos, que podia ver toda aquela galera com bandeirinha do Q mesmo, né? Dizendo, olha aqui, o Q já sabia que isso aqui ia acontecer. Exatamente, é uma teoria da conspiração, assim, esse foi o histórico de como que o QAnon aconteceu. Mas o que eles acreditam no interior, você falou os elementos ali. Haveria um grupo ligado ao Deep State, e aí vale lembrar, o Deep State não é uma invenção do QAnon, o Deep State é uma construção da esquerda, foi escrito pelo Peter Dale Scott, no livro Deep State, dentro de críticas de que os Estados Unidos teria uma democracia de baixa densidade, porque haveriam muitos agentes não eleitos no governo que tomariam decisões relevantes. E aí a gente vai falar obviamente, de aparato de inteligência, de espionagem, por aí vai. Mas que o Deep State teria uma operação de tráfico de pessoas, envolvendo em geral crianças, uma operação de prostituição e uma operação de uso de drogas para controle mental e juventude eterna.
Boa parte disso aí a gente sabe que, né, tem fundamento. Pois é, eu vou contar todos os detalhes do fundamento. Eu sei que você sabe que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que você sabia a história, a mesma história do Emu, assim. Eu sabia que você sabia. Mas o detalhe vai ser o mais divertido da história toda. Então vamos lá, o ano era 1950. A Guerra Fria estava começando a se acelerar. A aliança entre União Soviética e potências ocidentais estava ruindo depois do fim dos nazistas, e estava começando a acelerar a Guerra Fria bem aos pouquinhos, né? Você não tem um espaço imediato de você ter essa guerra. Você tinha uma certa... No início era fria, depois começa a esquentar. Na década de 50, né, no final da década de 40, você tem o primeiro processo dessa brincadeira, que é a disputa pelos cientistas nazistas e japoneses, que foram basicamente duas operações, uma operação americana chamada Operação Paperclips, clips de papel, e uma operação soviética chamada Ossaviakin. Se alguém fala russo, pelo amor de Deus, me desculpe, que eu não tenho a menor ideia de como se pronuncia isso direito, mas era basicamente uma tentativa de importar, ou sequestrar, ou prender, ou trazer todos os cientistas nazistas de ponta para os seus próprios países, ou seja, uma disputa pelo legado tecnológico desses países. Desses países, eu estou dizendo, da Alemanha nazista e do Japão imperial. A gente fala muito, quando a gente fala sobre isso, de foguete, né, cara? A gente tem a imagem de que foi basicamente... não, a gente queria os caras que construíam armas para os nazistas. Mas a verdade foi muito além disso. A OTAN, por exemplo, se aproveitou de um aparato político dos nazistas, porque, acabada a guerra, a União Soviética estava muito bem na fita, tinha vencido os nazistas. Os partidos comunistas nos países ocidentais eram muito fortes, na França, na Itália, eram partidos muito fortes. Mesmo o Partido Trabalhista inglês estava bastante forte, tanto que ele constrói um estado de bem-estar social no Império ruindo, e que dura até hoje. A NHS é construída ali de um dia para o outro, e por aí vai. E aí você tinha que combater o comunista com movimento de massa. E liberal não tem movimento de massa, não consegue manter um movimento de massa desde a Revolução Francesa, na verdade. Então, você teve, inclusive, uma absorção do aparato político. Mas também, e essa é uma parte relevante, o aparato, havia uma grande quantidade de cientistas da biomedicina que foram absorvidos pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais, e não tanto pela União Soviética. Isso porque havia uma divergência grande. A União Soviética já tinha seu próprio processo de biomedicina, teve uma divergência grande do stalinismo com a questão do neolamarquismo, toda uma complicação que não interessa tanto, mas que a gente sabe que estava ali no meio do caminho. Eles não quiseram importar isso. Mas os Estados Unidos importou. O que significa que parte dos cientistas que fizeram experimentações em campos de concentração na Alemanha e no Japão passaram a trabalhar para potências ocidentais. Até aí, tudo bem? Perfeito, cara, perfeito, tô acompanhando aqui. Acontece que no Japão havia uma lenda sobre um campo de concentração, uma tentativa de experimento, etc., que teria conseguido um dos grandes objetivos dessa história toda, que era o controle mental. Que era você conseguir desenvolver drogas e técnicas, etc., que fizesse a pessoa agir contra os seus principais interesses. E que isso tinha sido perdido, havia uma certa noção de Eldorado dessa tecnologia, porque os japoneses perderam a guerra muito rápido lá pelas tantas, quando a resistência coreana, chinesa, etc., foi crescendo. O Japão teve que se preocupar com os Estados Unidos fazendo o que eles chamavam de island hopping, de pegando as ilhas de volta. Os japoneses fugiram rápido demais, então essa tecnologia teria sido conquistada e teria sido destruída, né, no final da guerra. Isso também é aquela coisa clássica, né? Alguém mandou uma carta para alguém mandou um telégrafo para alguém e diz assim: tive sucesso. Um cientista qualquer disse pro imperador: não me mate, continue pagando meu salário. Eu tive sucesso, eu consegui convencer um cara a fazer algo que ele nunca faria. Te conto no próximo telégrafo. E aí morre no meio do caminho e você nunca sabe se o cara de fato ia contar no próximo telégrafo ou não. Mas essa lenda ligada aos japoneses ficou aí. Só que acontece, cara, que a ciência nazista e a ciência do Japão não era exatamente muito rigorosa, né?
Você tinha tanto uma relação com o ocultismo, você tinha muito pseudociência, uma ideia quase de feitiçaria, tinha muita cloroquina no rolê. Ah, perfeito, né, cara? Às vezes a galera até hoje chega e diz, não, muito se cresceu, porque quando diz, cara, não, se tu der uma lida em todos esses negócios, né, assim, o que o Mengele aprontou, velho, era muito mais sadismo, muito, mas muito mais sadismo e tortura do que qualquer coisa voltada à ciência mesmo, tanto que depois foram desenvolvidos todos os protocolos para teste com pessoas, etc, etc. Exatamente. E tem uma questão que eu acho que a gente pode chamar que é política maior, que é a ideia de que a ciência de qualidade, como a arte de qualidade também, ela exige um certo grau de divergência. Você tem que ser capaz de divergir de um resultado oficial. Você tem que ser capaz de virar e dizer, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não foi, eu discordo disso aqui. Se essa conclusão científica, isso faz muito parte do racismo científico nazista também, se essa conclusão científica sobre a superioridade dos arianos, se um cientista vira e diz, cara, essa conclusão tá errada, e ele é perseguido depois, o resultado prático é uma perda de qualidade de ciência. Então, sistemas muito autoritários têm um problema com o erro, logo tem um problema de mitigar seu erro, e tem um problema em criar erros. E são esses dois problemas que evitam o crescimento da ciência. Porque a ciência acontece quando você erra primeiro, aí você descobre uma coisa, aí você erra outra coisa, e por aí vai. Você vai consertando os seus erros até você chegar a um resultado. O processo coletivo é muito relevante, e o autoritarismo é um sistema que é uma metodologia que destrói processos coletivos. Então isso é muito relevante, no final das contas a coisa ficou muito ruim. Mas, enfim, você tinha essa noção, você tinha essa ideia e você teve essa importação desses cientistas, tanto japoneses quanto nazistas, para os blocos ocidentais e soviéticos. E aí, em 25 de junho de 1950, eclode a Guerra da Coreia, que é uma guerra que está bem incrustada nessa história, porque eram guerrilheiros que lutavam contra a invasão japonesa por décadas. O Japão se aposta da Coreia em 1910 e fazem uma revolução para desfazer as estruturas políticas e econômicas que os japoneses criaram lá. Então ela era uma certa guerra de desnazificação, não, de desniponização, que envolvia você retirar, mudar o aparato econômico, as práticas coloniais, desfazer as castas e por aí vai. Porque durante a ocupação japonesa, além do imperialismo econômico típico, do tipo de comprar todas as terras e usar ela para exportar produto e deixar o preço da comida muito caro, não ter produção para o mercado interno, gerando fome e tal, teve genocídio, teve tráfico de mulheres, que eram chamadas mulheres de conforto, e como falamos, teve experimentação humana e outras cositas mais. Os japoneses não deixaram os nazistas atrás em nenhuma dessas coisas. E aí o que acontece? O que acaba acontecendo nessa guerra da Coreia é que você tem uma guerra de vai e volta muito grande. Você tem várias vezes que os comunistas avançam e quase dominam, e depois os Estados Unidos mandam mais recursos, e o MacArthur fica cada vez mandando cartas pedindo mais recursos, e os americanos voltam, recuperam. Em uma dessas cartas, inclusive, tem a famosa carta que ele diz pro Truman, não, tem uma solução pra guerra. É só mandar 50 bombas atômicas contra a Península Coreana que tá tudo resolvido. Completamente doente, cara. Completamente doente. Completamente doente. Foi em cima dessa carta que escreveram o Dr. Strangelove, não sei se você sabe disso. É essa carta que inspirou o filme Dr. Strange, Doutor Estranho. Bem, o que acontece quando você tem vai e volta é que você tem prisioneiro de guerra. Quando os Estados Unidos está recuando, está perdendo a guerra, tem gente ficando preso. Quando os Estados Unidos está avançando de volta, nem sempre o recuo coreano consegue trazer as tropas, trazer os prisioneiros de volta. Então tem muito prisioneiro de guerra que passa meses lá, às vezes anos lá, a guerra dura 3 anos, e é recuperado pelos Estados Unidos, é liberto. E o resultado dessas pessoas serem libertas é um só. Elas começam a relatar como é que foi ser preso um prisioneiro de guerra da Coreia do Norte, da Coreia comunista. E eles começam a dizer, gente, eles não são nada demais, eles são um bando de pessoas normais que estão
são fazendeiros, são pessoas dessas cidades e por aí vai, que estão lutando pelo seu país. Eles me trataram bem, eles não tinham ódio pra mim, eles não eram sádicos, eles não faziam sacanear os camponeses locais. E isso gera um problema significativo para os Estados Unidos. Porque você começa a ter prisioneiros de guerra dizendo assim, então, cara, os comunistas não comem criancinha. Isso é um problema. Você tem uma propaganda oficial, meio do macartismo, dizendo que comunista come criancinha. Tem um monte de gente dizendo, não, comunista não come criancinha. Comunista é gente boa, tá tranquilo ali, tá de boa ali. E aí, os americanos têm uma ideia muito genial para resolver isso. Eles começam, tanto na imprensa, nos artigos, totalmente de teoria da conspiração e por aí vai, quanto num livro e num filme, a relatar que os comunistas coreanos tinham encontrado a pesquisa sob o controle da mente japonês que deu certo. Então o que eles estavam fazendo com esses prisioneiros era controle da mente. Posso chutar? Não, você sabe o filme. É o candidato da Manchúria lá, o Manchurian Candidate? Sob o domínio do mal, o livro e depois o filme. E esse filme é com Frank Sinatra, década 50 ali. E esse filme e esse livro são tão bem sucedidos que eles são reescritos várias vezes, né? Em 2004, quando começa a Guerra do Golfo, Denzel Washington faz uma versão. Exatamente a mesma história, prisioneiro de guerra, Manchurian Candidate, o nome é tipo remake do filme, só que transportando isso para a Guerra do Iraque. Depois existe uma série israelense de 2010 chamada Prisioneiro de Guerra, que de novo é a mesma história, com um detalhe a mais, que Israel tem toda aquela relação confusa com os reféns, porque Israel tem um protocolo chamado Protocolo Aníbal de matar os reféns, porque os reféns são trocados muitas vezes numa ordem de 1 para 100. Cada refém israelense gera 100 prisioneiros palestinos libertos, ou dezenas de prisioneiros palestinos libertos, às vezes um corpo de alguém morto, que o soldado que quer ser enterrado, a família ganha uma pressão política e convence a isso acontecer. Então tem essa coisa do Protocolo Aníbal. E essa série de 2010, o mesmo produtor dessa série de 2010 vai para os Estados Unidos fazer uma nova série sobre o mesmo tema. Homeland, exatamente. Com o brilhante Damian Lewis e minha futura esposa Morena Baccarin. Não por causa que tu não sabe tanto de cripto quanto o marido dela. Eu odeio tanto cripto quanto o marido dela. É verdade. Mas é muito legal, né, Caio? É muito bacana isso aí, por causa que quando tu começou a falar, eu digo, tá, a gente tem o candidato da Manchúria, e é muito fácil de fazer esse linkzinho com o Homeland, né, cara? Quem assistiu a primeira temporada, vou dar um, né? Não é exatamente spoiler, por causa que é o... Spoiler de uma série de 10 anos atrás. É que eu tô assistindo muita série de 10, 15, 20 anos atrás, Caio. Tá? Porque assim, eu tô meio de saco cheio das coisas novas e tem coisa velha que é muito boa. E Homeland é bem legal. Homeland é bem legal. É bem legal. Não, mas o que rola é isso. Não, tem química, tem tudo. Isso é muito bom. Mas é muito legal, né? Porque ele é um prisioneiro de guerra, mas é no Afeganistão? Não, eu acho que é no Iraque. No Iraque, mas enfim, né? E daí ele volta, e é engraçado, né? A única forma que poderia um cara se converter pro islamismo, lavagem cerebral. Não tem nada, ele não pode ter acreditado, ele não pode... Não, lavagem cerebral. E daí começa a mostrar todas as coisas. Mas enfim, isso não é o... Napoleão, né? O Napoleão se converteu ao islamismo, e se você conversa com um supremacista branco, não, ele estava sendo cínico. Eu disse, não, cara, ele tinha sido do Egito, ele conversou com o Goethe, e o Goethe disse que ele estava puto com Voltaire porque escreveu um livro contra o profeta Mohammed. Ele, numa carta do Goethe, o Goethe dizia, não, cara, ele gostava muito, porque ele entendia que o islamismo era uma religião mais iluminada, mais, no final das contas, agnóstica, e por aí vai. Não pode, ele era cristão. Impossível, né, cara? Mas enfim, se alguém quer assistir também, isso aqui não é o ponto, né? Não é a coisa do último episódio que você fica sabendo, né? É todo o desenrolar que tem de tudo isso aí. Mas enfim, baita série, efetivamente. Pode continuar. Mesma história. E tem um sentido, né? Por que esses países fazem isso? Porque essa narrativa que transforma as pessoas que questionam a guerra
em autômatos, em burros, em brainwashed, em imbecis, em dominados e por aí vai, ela é uma narrativa que impede as pessoas de questionarem a guerra. Você impede a deserção, e a deserção é um processo pró-paz muito significativo. Nascido em 4 de julho ali, o soldado que volta da guerra e diz: eu sou contra a guerra, eu tava lá dentro, eu vi, eu sou contra. Esse cara tem uma potência política muito forte, e aí para desfazer esse cara você inventou esse formato do Manchurian Candidate enquanto coisa. E também não é a única vez que se faz isso, não. Tem outra lenda muito comum que também é lenda, foi inventado por um psicólogo policial, dessa vez uma microguerra, que é a história da síndrome de Estocolmo, que foi inventado por um psicólogo para desacreditar uma mulher que disse: não, cara, os caras que sequestraram, os caras que roubaram o banco eram gente normal. Eles não eram monstros fascínoras alucinados. Quem chegou atirando no negócio foi a polícia. Não. Ela só falou isso porque, por estar lá, já que você não pode inventar que o assaltante de banco tem uma máquina de controle da mente, porque aí é demais, você tem que inventar que o mero assalto, o sequestro, não sei o que, de alguma forma domina a mente da pessoa automaticamente. E aí se inventou todo um quack science, toda uma pseudociência bizarra sobre situações de sequestro. Enquanto situações de sequestro são racionais. Se você é espancado, você odeia. Se você não é, você conta com uma pessoa que te tratou de fato. Não tem nenhuma grande transferência que você tem de um sequestrador, uma transferência excepcional, super rápida, muito mais rápida que você teria com o analista, você tem com um sequestrador porque foi sequestro. Não, né, gente? Menos. Dito isso, acontece aquela coisa bem, bem legal que sempre acontece. Enquanto os Estados Unidos estavam dizendo que os coreanos do norte estavam desenvolvendo, já tinham desenvolvido o controle da mente, eles acreditam na própria ideologia, eles acreditam na própria mentira sobre os coreanos estarem desenvolvendo o controle da mente e dizem: não, o controle da mente é possível. A gente só tem que continuar os experimentos japoneses de onde eles pararam para chegar lá. E esse aí é o começo do MK Ultra. Tava esperando esse momento aí. Tava esperando. Porque assim, ó, eu já tinha pensado em fazer um RT comentado a respeito do MK Ultra, porque tem muita coisa. O que me desanimou foi exatamente assim, ó, a quantidade de experimentos que aconteceram. Porque teve de LSD, teve com outras coisas. E, bom, tu vai falar disso aí, né? Os caras não estavam, dessa vez, fazendo experimentos em prisioneiros, em inimigos. Não, né? Eles disseram: vamos fazer aqui em casa, vamos fazer com os nossos, porque, né, servir a pátria também é isso, né, cara? Também é se colocar num experimento horrível que vai gerar problemas para ti pelo resto da vida. Então, né, God bless the USA. Não, você não vai perder a oportunidade de fazer esse RT comentado, porque eu não vou contar em detalhes. Até porque, como a gente falou, que o QAnon tinha 3 etapas. Tinha drogas, o controle da mente, prostituição e tráfico de mulheres e crianças. E a gente vai entrar nos 3, a gente só tá no primeiro. Então vou tentar resumir o MK Ultra o suficiente pra, se a galera gostar muito, não sei o quê, avisa aí: pô, quero muito sobre o MK Ultra. E aí você vai ter a oportunidade de fazer aí uma série de 4, 5 episódios sobre o MK Ultra. Perfeito. Um bimestre de ter comentado sobre o MK Ultra. Bem, o MK Ultra foi um programa de experimentação humana que envolveu diversas universidades que acabavam servindo. Uma das consequências do GI Bill, que a gente conversou no episódio sobre armas e dos emus, né? Uma das consequências do GI Bill foi uma interligação bastante significativa entre Forças Armadas e Departamento de Estado e universidades, que é uma das coisas que funciona nos Estados Unidos. Eles têm um keynesianismo bélico, inclusive. Então, a relação próxima entre a produção científica e o consumo de ciência pela máquina bélica americana é bastante intensa, bastante relevante para eles. Mas bem, o MK Ultra se tratava de achar voluntários ou não. Os homens, a maioria, eram voluntários, boa parte deles eram soldados, agentes e por aí vai.
Outros se inscreviam enquanto alunos das faculdades, eles passavam nos calouros dizendo, você quer participar e ganhar não sei quantos dólares? E as pessoas se inscreviam e tal. E quando elas entravam no programa, quando elas começavam a participar, elas eram hipnotizadas, deprivadas de sono, deprivadas de todos os sentidos, e testado tudo quanto é tipo de droga que você pode imaginar, inclusive novas que eles estavam desenvolvendo. A gente deve ao MKUltra, e uma parte significativa disso há um certo progressismo da CIA, progressismo entre muitas aspas, mas lá tem uma outra discussão que significa progressismo, quem fala bem sobre isso é o Daniel Bessner do American Prestige, uma crítica ao progressismo de uma forma bem ampla, dizendo isso aqui tudo foi progressista sim, isso aqui era a ideia de criar um novo mundo liberal sim, isso aqui era uma utopia liberal sim, e aí os problemas da utopia liberal. E aí você desenvolveu a principal, que todo mundo achava o máximo, era o LSD, mas se desenvolveu MDMA, você fez testes com mescalina, psilobina, heroína, morfina, temazepam, escalopina, álcool, pentatol disódico, que é o que a gente hoje chama de soro da verdade, sendo que não é um soro da verdade. Não é exatamente, não funciona exatamente como um soro da verdade, e algumas outras. Além disso, eletrochoque, hipnose, privação sensorial, isolamento, abuso verbal e sexual, ou seja, tortura, estupro. Desenvolveu as melhores técnicas de tortura e estupro, que depois veio a ser usado, veio a ser transferido pela Internacional Anticomunista para as ditaduras da Operação Condor, inclusive a brasileira, para o genocídio indonésio, para tudo quanto foi barbárie que foi aplicada pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E a ideia de mensagem subliminar, que aí é um pouco menos quack science, mas também era muito utilizado de você colocar alguns frames invisíveis, porque era muito rápido passar, com coisas escritas para te convencer, para fazer seu cérebro pensar em coisas que você não queria pensar. Bem, eu disse que os homens eram voluntários e as mulheres? Bom, as mulheres eram boa parte das vezes mulheres pobres, muito boa parte das vezes mulheres migrantes. Havia a ideia também de experimentar com grávidas, havia uma ideia inclusive de que parte desse processo deveria levar em conta a biologia da pessoa, então poderia ser uma questão hormonal, então grávidas em diversos momentos diferentes da coisa, e isso tem uma ligação com esse sadismo nazista, com essa transferência do sadismo nazista para os Estados Unidos, porque os nazistas também fizeram diversos experimentos com grávidas, também tinha uma fissura na ideia de gravidez, a eugenia tinha uma relação intensa com a ideia de gravidez. Dito tudo isso, o MKUltra começa a dar muita merda. Ele começa a dar muita merda porque as pessoas sobreviviam, as pessoas contavam, porque a relação entre CIA e tráfico de drogas, a relação entre qualquer aparato repressor e tráfico de drogas, rapidamente esvai a relação entre lei e crime. Então, uma parte significativa dos agentes da CIA acabaram viciados em drogas, outra parte acabou traficante de drogas. Eles tinham fácil acesso a mercados internacionais, eles podiam viajar onde fosse, ninguém prendia eles. Então, eles se tornaram grandes articuladores dos primeiros cartéis, dos primeiros pontes de venda de drogas e por aí vai. E assim, inclusive, chegou uma época de comprar todo o LSD que tinha no mercado. Sumir com o LSD do mercado para só fazer o MKUltra, o que, no final das contas, seria uma forma eficaz de combate ao tráfico, se ele queimasse. Mas como eles mantiveram em casa, o que aconteceu foi que alguma gente da CIA pegou aquilo ali e enriqueceu vendendo para fora. Bem, o MKUltra, Babal, ele tinha uma espécie de puxadinho, que é o Operation Midnight Climax. Você sabe do que se trata? Cara, não me lembro desse aí. Não me lembro disso aqui. Eu me lembro da Operação Delirium e não sei, essa eu não me lembro não, de cabeça não. A Operação Clímax da meia-noite me lembra muito a mesma história do telegrama pro japonês. Ah, não é... Ah, tá. Não, eu pensei, não é aquele lá que eles utilizavam profissionais do sexo pra utilizar nos homens, né? Porque eles também fizeram isso aí. Eles também... É essa aí. É essa aí, tá bom. É essa aí. Vou explicar em detalhes pra você o que era a Operação Midnight Climax. Você tinha recebido um dinheiro do Departamento de Estado para desenvolver o controle da mente.
Então você precisava entregar o controle da mente, Val. Você não podia ficar recebendo dinheiro sem parar e tal, e não entregar o que eles queriam, que era uma técnica de interrogatório super avançada. E aí, o que eles fizeram? O que eles concluíram? Bom, então a gente vai abrir meia dúzia de bordéis em algumas cidades. Claro, como não? Qual é a coisa mais lógica? Vamos abrir bordéis. Evidentemente é que é isso aí. Vamos abrir bordéis em meia dúzia de cidades. Vamos traficar mulheres menores de idade. Vamos manter michês também, tinha garotos de programa, não só garotas de programa. E aí a gente vai ter uns bordéis com câmeras escondidas, com vidro unilateral, ou seja, que só vê de um lado e etc. Para gerar provas contra as pessoas que usavam esses bordéis. Que era o que era chamado de honeypot, o pote de mel. Você seduz a pessoa, e em cima da sedução da pessoa você consegue chantagear a pessoa depois. Ou convencer ela voluntariamente, do tipo, poxa, se apaixonou por alguém e esse alguém te convence a fazer alguma coisa. Ou junta a prova que você transou com um homem, que você transou com uma criança, que você teve um caso extraconjugal. Isso pode destruir sua vida se você for um político, se você for uma pessoa importante, por aí vai. Então é uma forma muito relevante de garantir ativos para espiões. Então, por conta disso, a CIA abriu bordéis. Qual era a relação disso com a MK Ultra? Eram nesses bordéis, eram essas prostitutas que tentavam aplicar as versões weaponizadas do LSD. Que era do tipo, eu vou colocar LSD na sua bebida, eu vou colocar pentotol de sódio na sua bebida, e aí ver ver se você começa a falar tudo que eu quero que você fale. Era a ideia de que se você for gentil, não pode ser só na tortura, se você for gentil e drogar, você tem uma capacidade maior de controlar a mente das pessoas. Enfim, a CIA, portanto, manteve seus bordéis até 1966, 1965 em São Francisco, 1966 em Nova York, segundo consta. E agora vamos à frase segundo consta, porque ela é bastante relevante. Essa, agora eu acho que eu não sei. Eu acho que essa parte do que vem a seguir eu não sei. Porque essas coisas começam a dar muita merda no início da 60 já. Isso é cancelado. O MK Ultra deixa de acontecer e por aí vai. Mais ou menos nessa época, na 60, e ele chega aos ouvidos do mundo por acaso. Apesar dele ter dado muito problema e ter muita gente denunciando na imprensa e por aí vai, tem um momento que o Seymour Hersh, que é um grande jornalista, ele descobre um programa de assassinatos da CIA contra funcionários estrangeiros, em especial descobre a existência do cargo de envenenador geral da CIA. Que é o título do livro dele. É o título do livro dele, exatamente. Que era um nome informal, na verdade. Né? Não era um nome formal. E aí, por conta disso, é aberto o comitê Frank Church. Assim, ainda sobre a MK Ultra, lembrei de uma coisa muito legal. Tem um documentário chamado Três Estranhos Idênticos, do Netflix. Não conheço. Então, lá pelas tantas, uma das coisas que eles queriam fazer, dentro dessa coisa de importar ideologia e pseudociência nazista, era entender o papel dos genes na questão do controle da mente. Então, eles começaram a experimentar com órfãos gêmeos idênticos. Que eles experimentavam de formas diferentes com bebês recém-nascidos gêmeos idênticos. Então eles passavam por orfanatos, levavam para um orfanato específico em Nova York, que na verdade era um fronte da CIA, onde eles faziam experimentação com gêmeos, aplicando drogas diferentes para os gêmeos e via reação diferente de cada um dos gêmeos, para retirar o fator genético fazer um teste de controle em relação ao fator genético disso. E aí esses três gêmeos idênticos é uma história de três caras que dois um dia se encontram, na verdade, um cara sai do high school e o outro entra no high school, e aí todo mundo vira e diz, cara, por que você tá fingindo que você não reconhece a gente? Você é fulano, você estudou com a gente até anteontem.
E aí ele diz, não, cara, tipo, eu não sou fulano que estudou com o eu acabei de me mudar de não sei onde. E aí, por conta disso, os amigos entram em contato, eles se descobrem gêmeos, tiram uma foto, vão parar no jornal. Isso eles tinham 17 anos. No que eles vão parar no jornal, o que acontece? Um terceiro cara vira e diz, mas sou eu 2 vezes no jornal. Então eram trigêmeos idênticos que se conhecem dessa forma aos 17 anos de idade. É bem legal o documentário. Cara, mas que loucura, né, velho? E realmente tem uma veia nazista muito forte, né? Porque os experimentos com gêmeos que foram feitos, assim, de novo, nessas bizarrices, assim, totais, né, cara? Mas era uma fixação, né, cara? Era uma fixação o negócio do gêmeo. E a ideia de que a genética era muito relevante? Tipo assim, a diferença genética entre eu e você deve ser de 0,5%. Sim, entre eu e um golfinho é de 2%, sei lá. Então... Pois é. Então, tipo assim, a chance de um remédio funcionar em mim e funcionar em você é baixíssima. O mais provável é que o remédio não funcione. Enfim. Vem o Comitê Church. O problema é o seguinte. O Comitê Church tinha foco em outras coisas. O MK Ultra já estava dando besteira desde antes. Então, em 1973, Richard Helms, o diretor da CIA, usa a sua funcionária de maior sucesso de todas, que é a principal funcionária da CIA, cara. Poxa, a secretária dele? Não, a trituradora de papel, cara. Ah, sim, faz sentido. Destrói tudo, bota fogo em tudo, destrói todos os arquivos sobre MK Ultra, acaba tudo, não tem nenhum documento escrito, todas as experimentações científicas, quem tava, não sei o que, some tudo. Tudo que a gente sabe sobre o MK Ultra acontece porque em 76, 3 anos depois, o Comitê Church começa a entrevistar vítimas e perpetradores das coisas. Então, no final das contas, é apenas isso que a gente tem. A gente não tem os arquivos, porque os arquivos foram destruídos 3 anos antes, porque o tempo entre protocolar uma CPI, aprovar a CPI rolar, não sei o quê, é muito mais devagar do que a funcionária do mês da CIA consegue resolver. E aí, o foco do Comitê Church acaba sendo outras coisas, como eu disse, envenenador e por aí vai, todas essas coisas. Vira um escândalo internacional, mas a parte do MK Ultra e do Midnight Climax acaba virando tipo umas pinceladinhas. É aquele toque de torture porn, de barbárie, aquele toque de violência é o MK Ultra. E aquele toque de sexo é o Operação Midnight Climax, que para deixar a coisa mais interessante, mas não é o foco principal do comitê. Mas, em suma, em 1976 o comitê acaba, e isso gera um acanhamento maior da CIA. A CIA vai parar de fazer essas coisas, claro, porque ela tem um oversight, ela tem uma supervisão maior depois dessa história. Só que não. E não por conta do seguinte, em relação a esse passo principal de assassinatos, de dar arma para grupos insurgentes, traficar arma para grupo proibido e por aí vai, a CIA dá seu jeitinho. Ela dá um jeito de continuar fazendo essas atividades sem fazer ela mesma. Ela privatiza as atividades de inteligência. O exemplo que a gente tem aí de privatização também era um caso que a gente não deveria conhecer, que é o seguinte: em 1976, logo no ano do fim do Comitê Church, acontece no Quênia uma reunião que funda o Clube Safari. Você lembra o que é o Clube Safari, Abel? Não, o Clube Safari eu não conheço. Essa eu não conheço com certeza. É tipo aqueles filmes lá que tem um bilionário que paga pra matar gente? Não. Não. Ele é chamado de Clube Safari porque ele funciona num safari. A primeira reunião dele foi feita num safari. Mas é quase isso, porque o número de bilionários envolvidos com o Clube Safari acaba sendo bastante grande. A gente vai falar bastante de um daqui a pouco. O Clube Safari é uma articulação de agências de espionagens com empresas que lucram muito com projetos coloniais e projetos barbáricos do bloco capitalista, com a CIA de longe. Então, na prática, virou uma terceirização das atividades da CIA de venda de armas e por aí vai. Isso envolvia
os oficiais eram o Irã, o Egito, a Arábia Saudita, Marrocos e França. O grupo tinha conexões informais com os Estados Unidos, África do Sul, Rodésia e Israel. Tá vendo alguma coisa em comum entre esses países? Ou só gente boa, é só apartheid, é só, né? É só violação de direitos humanos. Se você não violou direitos humanos o suficiente, você não pode fazer parte do nosso clube. Não pode fazer parte, exatamente. É quase isso do safari que caça gente, né, cara? Não, era menos mal, né, cara? Se pegasse assim, ó, né, fizesse o round 6 ali do negócio, você matou só 300 pessoas, não, aqui você não entra. Né? Aqui tem que ter sido genocídio, apartheid, esse tipo de coisa. Faziam parte da parte financiadora do Clube Safari, além da CIA, empresas como empresas mineradoras no Quênia, empresas mineradoras na África do Sul, empresas petrolíferas e por aí vai. Bem, o operador do Clube Safari, o cara que tocava o dia a dia do Clube Safari, fazia as negociações, era o CEO do Clube Safari, que era uma articulação entre aparatos de inteligência. Então é isso que eu disse. Depois do Comitê Church você tem uma terceirização e uma offshoreização. O negócio deixa de ser feito centralizado pela CIA e passa a ser feito por todos esses países e por agentes privados mais do que antes. É um camarada chamado Adnan Khashoggi. Você sabe quem foi Adnan Khashoggi, cara? Acho que não. Não brilhou aqui, né, mesmo? Você sabe quem é Jamal Khashoggi? Não brilhou também. Você sabe quem é Dodi Fayed? Esse aí eu lembro por causa que ele estava num certo carro com uma certa pessoa. Ah, exatamente. Né? Exatamente. Adnan Khashoggi é tio de Jamal Khashoggi e de Dodi Fayed. Jamal Khashoggi foi um jornalista americano que foi esquartejado numa embaixada da Arábia Saudita a mando do Mohammed bin Salman. E todo mundo trata isso como se fosse um grande ataque à liberdade de imprensa e etc. Mas se você for analisar um pouquinho mais criteriosamente, não foi exatamente porque ele escrevia artigos, apesar de ter sido porque ele escrevia artigos também. É porque depois que o Mohammed bin Salman ganhou o poder na Arábia Saudita, ele fez uma grande limpeza em todas as famílias poderosas da Arábia Saudita. Ele matou muita gente, ele prendeu muito tio, ele fez o diabo para consolidar o poder dele. E os Khashoggis são historicamente ligados a tráfico de armas e comunidade internacional. Porque o Adnan Khashoggi, como operador do Clube Safari, se tornou um bilionário traficando armas. Caramba, essa eu não sabia mesmo, você não tinha ligado as coisas. Até porque geralmente quando aparece a notícia do jornalista que foi morto, né? Ele é o jornalista, né, cara? Também não tem muito fixação. Ninguém vira e diz assim, o tio dele era um espião, a família dele tem vários espiões, eles são meio que dono de boa parte da Arábia Saudita. Ninguém vai comentar um negócio desse. Não que o Caio esteja passando pano para assassinato de jornalistas, tá, gente? Então ele tá dizendo que tudo bem. Não é esse inclusive o ponto. Inclusive sou um, mas não conta que as pessoas são um pouco críticas em relação a essas relações que muitas vezes acontecem entre jornalismo e aparato de segurança, e aparato de inteligência. Principalmente nos Estados Unidos. Sobre como, no caso, o Clube Safari era uma ligação de um aparato de inteligência da Arábia Saudita com os ocidentais. E o fato de você ter muito ex-espião e espião que é jornalista de jornalão americano é muito pouco discutido. Deveria ser um pouco mais. O cara passou 20 anos na CIA, hoje ele é repórter investigativo no Washington Post. Porra. Esquisito. E o Dodi Fayed também tem outra coisa que é muito engraçada, né? Você falou que ele morreu num carro em circunstâncias misteriosas com uma certa pessoa. Conta aí essa história, cara. Pra quem é novinho, pra quem não sabe o que foi Dodi Fayed. Poxa, mas tem que estar muito fora, assim, não me faz sentir tão velho, Caio, tá? Mas enfim, o Dodi, ele foi o último, não sei se ele chegou a ter alguma outra relação, tipo, chegaram a noivar ou não, mas ele era um namorado, assim, da princesa Diana, né? Ele tava no carro no dia que deu o acidente lá e coisa que matou ela, ele tava junto. E
muito se jogou luz sobre coisas esquisitas nesse acidente que matou ela, né? Porque, pra quem não sabe, ele estava sendo perseguido por paparazzis, e aí eles aceleraram demais e bateram o carro num túnel. Que é daquelas histórias do tipo, pô, chato acontecer, né? Coitada, tanto paparazzi assim e tal. E apaga um pouco a possibilidade de, porra, cara, o cara era um espião também, o cara era um traficante de armas. O cara, na verdade, Dodge Fayed era o cara que chegou da família com muito dinheiro e disse, eu vou legalizar isso aqui. Eu vou comprar time de futebol para ter soft power, eu vou comprar jornal para ter soft power, eu vou comprar negócios legais, e você é um cara muito relevante aqui, e aí eu vou inglesar a família se tornará inglesa e se tornará limpa. E de repente o cara morre assim, de um jeito meio esquisito. Mas é isso, ele era um playboy, ele estava nesse processo, mas ele era um playboy, herdeiro disso, herdeiro dessas relações dos Khashoggi com a família real da Arábia Saudita. O pai do Adnan Khashoggi, que é esse que eu estou contando, foi médico do rei, uma coisa assim e tal. Mas em suma, ele morreu de coisas misteriosas e talvez tenha muito menos a ver com a Lady Di do que com o namorado dela na época. Isso também pouquíssimo discutido. O Clube Safari, o Clube Safari, o grande obra que você vai conhecer dele são duas. Ele teve relações com o Mujahideen, eles traficavam armas para os Mujahideen, claro. E também eles participaram do Irã Contra. E a gente só sabe da existência do Clube Safari porque o Irã fazia parte do Clube Safari. Teve a Revolução. E aí, camarada, a Revolução é muito mais rápida do que a CPI Church. A Revolução chegou e não deu tempo da picotadora de papel da inteligência iraniana destruir tudo. Então sobrou um monte de papel que depois foi mandado para um jornalista iraniano, que divulgou para o mundo que, olha que coisa esquisita, tem uma articulação aqui internacional de coisas que se chama Clube Safari, que se reúne num safari no Quênia, que essas pessoas enriquecem, que a Arábia Saudita está envolvida. E é só por conta da Revolução Iraniana que se descobriu esses negócios e o Clube Safari é hoje discutido. Então isso também vale sobre a quantidade de informação que foi destruída em todos os outros elementos, porque nem sempre vai ter uma revolução para fazer os documentos chegarem a público, né? Bem, já que a gente falou bastante de Adnan Khashoggi, vamos falar agora de Jeffrey Epstein. É um salto, né? Tudo bem, né? Já que a gente tá falando aqui deles, então vamos falar um pouquinho sobre a ilha do Epstein ali, o que acontecia, a relação dele com absolutamente todo mundo que era alguém nos Estados Unidos. Se você acha que a relação entre Adnan Khashoggi e Jeffrey Epstein foi um salto, você vai ter uma surpresa nos próximos minutos, Abal. Ah, tô pronto. Bom, Jeffrey Epstein é um professor de matemática de uma escola de segundo grau. Ele foi contratado pelo o chefe de admissões da escola, era um camarada chamado Donald Barr. Sabe quem é Donald Barr? Não. É o pai do Bill Barr. Ah, o comediante? Não, esse é o Bill Burr. Bill Burr. Bill Barr? Bill Barr foi o Attorney General do governo Bush pai e do Trump. Tá. Foi um dos caras, ou seja, ele foi contratado pelo Donald Barr para dar aula nessa escola de matemática, dar aula de matemática nessa escola, e aí o filho dele foi um dos caras que inocentou ele num dos processos. E era o advogado-geral do Trump, porque o Trump é mais envolvido com o Jeff Epstein do que qualquer outro político que a gente possa imaginar. Ele foi acusado de pedofilia nessa escola, um comportamento impróprio com as alunas. Ele ia em festa de alunas e levava bebida para elas e coisas assim. Ele foi demitido, mas ele conseguiu um emprego na firma do pai de uma dessas alunas. Quem era o pai do... O pai era um camarada chamado Alan Greenberg, que era de um banco chamado Bear Stearns. Uhum. Tá. Ele começa a trabalhar no Bear Stearns no ano de 1976, o mesmo ano da fundação do Clube Safari e o mesmo ano do fim da CPI do Comitê Church. Ou seja, o mesmo ano que a CIA estava privatizando e terceirizando suas atividades. Ele fica lá até 1981 e ele tem uma certa ascensão meteórica. Ele entra como júnior, ele é um cara bom de matemática, entra como júnior e em 81 ele já era sócio.
Ele consegue isso porque, de alguma forma muito estranha, ele convence pessoas ricas a botarem dinheiro dentro do banco. Ele tem uma certa capacidade, desde quando ele era júnior, ele tinha uma certa capacidade de witch whispering. Ele falava com pessoas ricas, e as pessoas ricas estavam interessadas nele e botavam dinheiro dentro do banco. Em 1981 ele foi demitido porque ele negociava ativos por fora dos registros. Você tem situações, eles chamam de violação do código D. Você tem situações que você pode vender ação sem ser no pregão, sem ser aberto. Hoje em dia no Brasil nunca se pode. Ou pode, não lembro mais. Mas você tem situações que você não pode. E ele negociava muito papel por baixo dos panos. E aí ele não registrou em algumas situações que ele deveria ter registrado. O que pode indicar, inclusive, que parte dessas negociações de papel, parte dessas comissões e por aí vai, eram pagamentos por outros serviços. Não tá me cheirando bem nada disso aí, cara. Em 1981 ele é demitido por conta disso e ele cria uma própria empresa, que era uma firma de consultoria especializada em ajudar clientes a recuperar dinheiro roubado por banqueiros e advogados fraudulentos. Ele mesmo descrevia essa empresa dele a tarefa dele como sendo um caçador de recompensas de alto nível. Em nenhum lugar é descrito que técnicas ele utilizava para convencer esses advogados e banqueiros fraudulentos e as pessoas que tinham informações sobre isso a dar informações para ele e a devolver o dinheiro. Porém, é possível que chantagem esteja dentro desses termos. Eu acho que a gente já pode começar a dizer o que está todo mundo pensando aqui, que é que ele conhecia técnicas avançadas de chantagem que a gente já discutiu nesse programa de outra forma. Entre outras razões da gente achar isso é porque o Jeff Epstein, nessa época, se gabava de ser um agente de inteligência. Tá. Eu imagino o tipo de coisa que ele tinha na manga, né, cara? Exatamente. Ele dizia para as pessoas que ele era um agente da inteligência e, enfim, e de alguma forma misteriosa ele conseguia chantagear pessoas. A gente não sabe como agente da inteligência chantageia pessoas. Ele usava passaportes falsos e dizia ter uma residência na Arábia Saudita. Um de seus principais clientes se chamava Adnan Khashoggi. Nessa história, ele também conheceu um tal de Stephen Hoffenberg, o que é muito engraçado, porque um cara que era preocupado tinha uma empresa que recuperava dinheiro fraudado e por aí vai, acaba se tornando sócio de um dos maiores Ponzi schemes da história dos Estados Unidos, esse sujeito. E ele foi apresentado a esse sujeito por um fornecedor militar britânico, de novo com uma relação muito próxima com aparato de inteligência, Departamento de Estado, Clube Safari, fornecimento de arma e por aí vai. E por esse Stephen Hoffenberg ele conhece Robert Maxwell. Você sabe quem foi Robert Maxwell? O pai da Ghislaine Maxwell, que daí virou esposa dele. Exatamente, virou namorada, número 2 e por aí vai. Mas você sabe antes da história dele quem era Robert Maxwell? Não. Robert Maxwell era um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Ele era um judeu eslovaco que se torna um espião de 3 agências de espionagem diferentes, a KGB, o MI6 e o Mossad. Ele também se torna, a lealdade principal dele era ao Mossad, tá? Ele também se torna um jornalista de esquerda. Na década de 80, um camarada chamado Mordecai Vanunu era um engenheiro nuclear israelense. Essa eu já contei. Essa sim. eu já contei como, né, a gente sabe que Israel tem a bomba, essa aí eu já contei. E daí vão lá e pegam ele, né, em Roma, levam ele de volta, deixam ele preso, incomunicável, né, é absurdo o que fazem com ele, né, mas, enfim, né, eles podem. Eu não sei se você sabe esse detalhe da história. Ele estava conversando com um jornal, e o jornal disse, se é muito sério, tem que investigar, vai demorar.
ele fica muito aflito porque ele acha que está sendo seguido pelo Mossad. Ele queria que o negócio fosse publicado rápido. Então ele vai para outro jornal. E chega com a história no outro jornal. Que outro jornal é esse? The Sunday. Que era de quem? Deve ser do Maxwell, então. Exatamente. Logo depois que isso acontece, o Mossad contrata uma agente, um ativo, não se sabe se era uma espiã, provavelmente não era uma prostituta, muito provavelmente. Aí a gente chega à conclusão de que honeypot acontece para todo lado nas agências de espionagem. Para seduzi-lo, ele se apaixona, ele vai para a Itália e aí ele é sequestrado. Então, no meio da história do Robert Maxwell já tinha um honeypot de origem, ele tinha cometido um honeypot de origem. O Robert Maxwell, e aquilo é ótimo que isso acontece também, ele resolve escrever um livro de memórias dele. Ele está num barco conversando com um ativo, com uma pessoa que seria uma fonte para o livro de memórias dele depois de aposentado, e ele cai do barco e morre. E a própria Ghislaine, boa parte dos 9 filhos deles, diz que é muito pouco provável que ele tenha sido se matado ou que ele tivesse se acidentado. Ele provavelmente sofreu uma queima de arquivo. Bem, por conta disso, ele conhece Ghislaine Maxwell, com quem ele namora, e depois vira número 2 dele. Ele sempre se refere a ela como a principal namorada. A Ghislaine, ele é preso, é morto na cadeia, em circunstâncias misteriosas. De repente, exatamente a câmera dele da cela dele não está funcionando. Essas coisas que só acontecem em casos assim. E a Ghislaine Maxwell é presa. Ela se entrega, na verdade, após uma negociação com advogados, etc. Ela é julgada, não foi um acordo do início ao fim. E o apartamento, o imóvel onde ela é presa em Nova York, é bem relatado, bem documentado como sendo uma safe house da CIA. Para, Caio. Para, cara. Agora a gente já tá entrando muito no negócio aqui. Não, o que é de Caio, né? O Caio, ele é escrito com o quê, né, cara? O Caio Anon agora. Não. Essa história da safe house da CIA, como é que você sabe, não sei o quê. Porque o imóvel foi utilizado como safe house e descrito e por aí vai, dado endereço e etc. ao longo de décadas. Assim não fica comprando e vendendo imóveis por aí. Eu queria inclusive que a gente tivesse arquivos sobre o Operation Midnight Climax, porque esse bobear era um dos bordéis que foi fechado alguns anos antes. Mas é bem sabido que ela estava no imóvel que foi utilizado pelo menos 10 anos antes como safe house da CIA. A não ser que a CIA seja uma especuladora imobiliária e uma baita coincidência tenha acontecido, é outra ligação bastante complicada. Bem, a teoria que eu queria dizer para vocês aqui sobre essa parte do programa é relativamente simples. A CIA, em 1976, se viu obrigada, desde um pouco antes, quando a coisa estava fedendo, se viu obrigada a terceirizar boa parte de suas atividades. Uma parte dessas atividades, as que envolviam estados e tráfico de armas e coisas grandiosas, por aí vai, ela terceirizou para o Clube Safari. Outra parte dessas atividades, que seriam coisas menores, como a Operação Honeypot, agente privado, não sei o quê, ela terceirizou para pessoas como Jeffrey Epstein. E, no plural, não só ele tinha uma rede grande, ele era maior, mas tinha mais do que ele. Ele é o que a gente sabe. Terceirizou para pessoas assim para manter a Operação Midnight Climax funcionando. Para manter a ideia de você ter provas, não sei o quê, funcionando. Então, com isso aqui a gente está fechando. Eu disse que o QAnon tinha três partes. Uhum. Drogas, com adrenocromo, teste de drogas e por aí vai. Tinha prostituição e pedofilia, etc. A gente chega aí ao final do Epstein, a relação entre os dois e tal. E tem um terceiro que é criança, tráfico de criança, sequestro e por aí vai. Mas como a gente já chegou aí a 1 hora, vamos deixar isso aí para uma segunda parte, pessoal? Ah, que sacanagem! Tá, vamos deixar pra uma frase. Só pra não ficar longo demais, Caio, eu vou te perdoar, mas assim, ó, eu quero ver como é que tu vai enganchar tudo isso aí com as teorias do QAnon. Muito bom.
Mas já tá enganchado. O que eu tô comentando é que tem um Deep State. Ele é inescrupuloso, ele faz um monte de coisa. E o Donald Trump tá no meio desse Deep State, sendo inescrupuloso, aliás. Bem no meio mesmo, ele é amigão, era amigão. E o Barr que ele coloca é o cara que inocenta. E por aí vai. Mas, enfim, é isso aí. Muito bom, Caio, muito bom. Então só vamos dar um recadinho aqui pro pessoal, né? Aguardem daqui a 15 dias, então vai ter a segunda parte, então, da conspiração Caio Almendra. E nesse meio do Caio Anon, e nesse meio tempo, né, por favor, apoie o Vira ali, vai lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc, compra uma camisetinha lá no mapenca.com/viracasacas, segue a gente, compartilha, manda isso aqui pros amigos, diz, olha só o que esses desgraçados fizeram, tá? Estavam contando o negócio, param no meio, só pra sacanear, me acompanhe nesta angústia, né? Então é isso aí. Caio, muito obrigado, estou curiosíssimo. Você não perde para esperar, Vou até enriquecer aqui. Eu tinha escrito mais umas meia horinha só sobre como a CIA esteve envolvida com o tráfico de crianças e tal. Vou transformar uns 50 minutos de CIA tráfico de criança aí para você, Abal. Só para você. Tá bom, muito obrigado. Prometo que eu não compartilho com ninguém. Até depois, pessoal. Valeu, galera.